João capítulo 10, verso 7. John chapter 10, verse 7 Ore por mim, through queridos. 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e tenham em abundância. Espírito Santo, mais uma vez, Holy Spirit, once more, nós queremos pedir que o Senhor tome este lugar. I want to ask that you may take over this Tome as place. nossas mentes. Take over our Que os minds. nossos sentidos sejam aguçados neste momento. May our Que os senses be nossos heightened sentidos today. espirituais sejam ativados. Our spiritual senses be Para que activated possamos receber direto do teu coração aquilo que o Senhor deseja falar conosco. to receive straight from your throne what you want to speak to Cumpra, us. Senhor, em nós Fulfill in us, Lord, tudo aquilo que estamos prontos para receber that hoje. we are ready to receive Em today. nome de Jesus. Tome In the seu name of assento, Jesus. queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós estamos ainda debaixo do efeito de uma palavra ministrada na semana passada. We're still under the effect of a word that was preached last E week. eu acredito que o Senhor realmente tem colocado uma porta aberta diante de nós. I believe the Lord has truly been placing an open door before Se us. você não esteve aqui no domingo passado, eu quero encorajar você talvez a assistir a mensagem, só para que você possa se situar dentro daquilo que nós estamos falando. If you weren't here last Sunday, maybe you could go back and watch the message to just situate Nós yourself. eu acredito de todo o meu coração que existe uma estação que está sendo mudada nesse mês de setembro. I believe with all of my heart there's a season being changed this month of Não September. estou falando de uma estação natural. I'm not speaking of a natural Estou season, falando de algo espiritual que está sendo estabelecido nesse mês de setembro. but of something spiritual that's being established this month. Todas as vezes que nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo e pretende fazer na terra, Every time we look at what God is meaning to do on earth, a nação de Israel sempre é uma conexão, sempre é um sinal daquilo que Deus está para fazer. the nation of Israel is always a connection and a sign of what He's about Embora to do. nós, como igreja, vivemos uma outra aliança, Even though as a church we live another covenant, nós não vivemos os símbolos e não vivemos as festas e não vivemos aquilo que realmente é proposto à nação de Israel e ao judaísmo observarem. we don't live in the Judaism. Nós entendemos que tudo aquilo que eles celebram apontam para a pessoa de Jesus. We believe everything they celebrate points towards Jesus. Porém, a nação de Israel não deixa de ser a figueira. But the nation of Israel doesn't not be the fig E tree. Jesus disse, quando foi questionado pelos seus discípulos acerca dos acontecimentos e das estações, ele disse assim: olhai para a figueira, And when Jesus is questioned by his disciples about the time, olhai para Israel, he says, look at Israel, look at the porque fig tree. alguma coisa Deus faz nas nações a partir de sinais daquilo que acontece com a nação de Israel. Because something God does in the nations coming from the signs in Próxima Israel. sexta-feira, às 6 horas da tarde, Next Friday at 6 p.m., vira-se o calendário judaico the Hebrew calendar turns e eles entram em um novo ano. and they step into a new year. Quando nós observamos isso com um pouco de sensibilidade espiritual, And we observe this with a little bit of spiritual sensibility. você entende que o calendário de Deus, que é o Kairos, o tempo de Deus, ele está muito mais conectado à nação de Israel do que propriamente em qualquer outro calendário. You understand that God's time is connected to the nation of Israel than any E o other ano calendar. 5784, In the year 5,784, 5784, esse número 4 que é realmente esse dígito que vira nesse calendário, that number 4, that's the digit that turns in this new year, é uma figura de uma porta. is a figure of a door. E nós entendemos que existe uma porta espiritual sendo aberta.
And we see that there's a spiritual door being opened. Em Apocalipse, quando nós lemos na semana passada, In Revelation, when we read last no week, capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus fala com a igreja que estava em Filadélfia: eis que coloco diante de vós uma porta aberta. Revelation 3, the Lord Jesus speaks to the church in Philadelphia about an open door before them. Entenda isso. Understand this. Embora o texto tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás, Even though the text was written more than 2,000 years ago, mas o que traz a materialização de uma palavra que foi lançada sobre a igreja há 2000 anos atrás what brings the materialization to the word é o tempo e o entendimento da estação que nós estamos vivendo. is the time and understanding of the season that we're living. Então, quando você observa o que Deus está fazendo nas nações, So when you observe what God is doing in the a partir nation, da nação de Israel, coming from o Israel, calendário da nação de Israel que from muda, their calendar that changes, como igreja nós nos apropriamos do efeito espiritual dessas promessas. as a church we take the spiritual effect of these E aí promises. Deus se revela a mim e a você, So then God reveals himself to us, estabelecendo uma porta aberta, establishing an open door que nós precisamos não apenas ter a consciência que ela está ali, that we need to not only know it's there, mas perguntar ao Senhor o que eu devo fazer para passar por ela. but ask the Lord, what should I do to go through it? E aí, quando a gente traz um entendimento ainda um pouco mais claro e prático dessa porta, embora nós entendemos que essa porta seja algo coletivo para a igreja, We bring a practical understanding of this door, even though we see it as something collective to the church. entenda isso. Understand this. Existe um sentido específico, pessoal para aquilo que Deus está fazendo. There's a personal meaning to what Deus God não is está doing. apenas abrindo uma porta para toda a igreja, He's uma not porta just coletiva. opening a collective door to Deus all está of the abrindo uma church. porta individual para você. He's opening an individual door for Eu you. estou falando profeticamente sobre a vida daqueles que creem nessa I'm palavra. prophetically speaking over the Deus words of está those. abrindo uma porta específica, individual para você. He's opening a specific individual door for you. E agora eu quero apenas colocar uma pausa aqui acerca dessa palavra sobre porta, e eu quero me conectar um pouco sobre a palavra que a pastora Isabelle ministrou ontem lá no Retiro das Mulheres, de Mateus capítulo 16. I want to pause this word about doors. I want to connect to the word that Pastor Já nós Isabelle voltamos para a ministered porta yesterday. mais uma vez. We'll go back to the doors after. Jesus chega diante dos seus discípulos e fala assim para eles: Jesus comes quem to que his disciples and vocês, says, o que vocês estão ouvindo falar sobre mim? O que as pessoas falam acerca de mim? what do you hear about me? What are people saying Quem about me? sou eu Who am aos I? olhos e na leitura dessas pessoas que estão ao nosso redor? To the eyes of the people that are around us. Aí os discípulos voltam para Jesus e traz a ele a resposta. The disciples come to Jesus and bring him the answer. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, Some say you're Jeremiah. outros dizem que o Senhor é João Batista, Others say you're John the Baptist. outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Others say you're one of the prophets. Se você olhar a leitura que as pessoas estavam fazendo acerca de If Jesus, you look at how people would describe Jesus, não é tão diferente da leitura que nós fazemos acerca dele. it's not too different on how we see him. Nós estamos falando de porta, We're speaking of doors. e o texto que nós lemos no início, Jesus diz que ele é a porta. In the text we read in the beginning, Jesus says he is the Então door. veja, como que nós estamos vendo esta porta? So how are we seeing this door? Qual é a maneira que nós estamos olhando para essa porta e como nós estamos compreendendo ela? How are we looking and understanding this door? Aqueles que cercavam os discípulos, eles associavam Jesus, que é a porta, Those that were around the disciples associated Jesus, which is the door, a algum acontecimento. to some happening. A palavra que ele trazia talvez tinha semelhança à palavra de João Batista. The word he brought maybe was like John the Baptist. João Batista tinha morrido. And John the Baptist had Talvez died. alguns criam que era a ressurreição de João Batista na pessoa de Jesus. Maybe some believed it was the resurrection of John the Jesus Baptist. chega diante do túmulo de Lázaro, ou pelo menos antes, quando recebe a notícia acerca da morte de Lázaro, When e Jesus- chora com as suas irmãs. When Jesus receives the news about Lazarus' death, he cries with his sister. Nós entendemos que o profeta Jeremias era o profeta chorão, assim eles o conheciam. You understand that Jeremiah cried a lot. Jesus falava sobre o cumprimento das profecias. Jesus speaks about the fulfillment of prophecy. E aí eles falavam, então, já que pode ser Jeremias, pode ser João Batista, ou pode ser um dos profetas. So they say it could be Jeremiah, it could be John the Baptist, or one of the prophets. A associação e a leitura que eles faziam acerca de Jesus tinha a ver com os arquivos, com as informações que eles absorveram acerca de algum acontecimento nesta terra. But
But the association they had with Jesus had to do with what they remembered about Ou something that seja, happened on earth. Jesus Or be it Jesus acaba sendo ended up being aquilo que eu consigo me conectar no aspecto terreno. what I can connect in the earthly Para alguém que aspect. tinha um problema, Someone that had a problem sabe que Jesus te ajudou a resolver esse problema. knows that Jesus helped you to solve Quando this você é problem. questionado, quem é Jesus para você? When you're questioned, who is Jesus to you? Jesus é o meu resolvedor de problemas. Jesus is my problem solver. Para você que tinha um problema, por exemplo, na sua família, If you had maybe a problem in your family, quem é Jesus para você? who is Jesus to Você se you? conecta ao problema familiar que foi resolvido, You connect to the family problem that ao was problema solved, financeiro que foi resolvido. or the financial problem that Quem é was Jesus solved. para você? Who is Alguém que está Jesus to enfermo. you? Anyone that's sick. Jesus é aquele que me cura. Jesus is the O healer. nome dele, como Jeová Rafa, o Deus que cura, His name is Jehovah Rapha, the se one who torna uma heals. evidência na minha mente, na minha memória, Becomes evidence in my mind and por aquilo que ele memory fez por mim. for exactly what he did E to me. talvez aqui esteja um dos nossos maiores limites que nós colocamos na pessoa de Jesus. Maybe this is one of the greatest limitations we place on Jesus. Nós olhamos para ele We look at him a partir de uma experiência que nós vivemos ou conhecemos. coming from an experience we know. E aí Jesus se limita a ser para mim e para você And then just Jesus is limited to us somente aquilo que nós conhecemos do que ele fez, do que ele realizou na vida de alguém. to be only what he did in someone's life. Isso não está errado. It's not wrong. O erro não está em ver Jesus como o nosso Deus que cura. The mistake is not seeing Jesus as a God that O erro está em heals, limitá-lo somente por aquilo que ele fez. but it's in limiting him to only what E não he did conseguir entendê-lo realmente na sua essência, na sua pessoa, and not understanding him in his essence como um Deus ilimitado. as an unlimited God. Por isso que quando Jesus ouve o relatório daqueles que cercavam seus discípulos, So when Jesus hears about those that were around the Jesus não disciples, se detém em elaborar alguma coisa acerca do que falavam sobre ele. he doesn't really talk about what they said about Jesus him. queria saber o que os seus discípulos pensavam a seu He respeito. wanted to know what his disciples E ele thought. chega para os discípulos e fala assim: e vocês? And he comes to them and says, what about you? Quem vocês dizem que eu sou? Who do you say A I am? Bíblia diz que Pedro pula na frente de todos os demais Oh, it says that Peter jumps in front of all the others e diz assim: tu és o and Cristo, says, you are o Christ, Filho do Deus the vivo. Son of the living God. Jesus chega para Pedro Jesus comes to Peter, e em Pedro Jesus estabelece um modelo para que todos nós que somos discípulos de Jesus devemos olhar e conhecê-lo a partir dessa perspectiva. and in Peter, God establishes a model for us to know Jesus him fala like assim: that. Pedro, não Jesus foi says, Peter, carne, não foi sangue que te revelou. It wasn't blood and flesh that Quem revealed te to you. revelou foi o Pai que está no céu. Who revealed to you was the Father in Qual é o heaven. modelo que Jesus tenta trazer aos discípulos? What model did Jesus try to Vocês bring não to the podem disciples? querer me nomear por aquilo que vocês conhecem em relação a carne, sangue, em relação à terra. You can't try to give me a name based on earthly Vocês things. precisam entender You have to que understand, embora eu faça tudo isso e me pareça com esses homens, even though I look like all these men and I do all these mas eu things, sou muito mais do que aquilo que vocês podem imaginar. but I'm so much greater than what you can E imagine. quem pode revelar quem eu sou não é a terra. Quem pode revelar a vocês quem Jesus é o Pai que está no céu. And who can reveal to you who I am is not the earth, but is Conhecer the a Ele Father. Knowing A him, partir de uma perspectiva celestial, coming from a heavenly perspective, sobrenatural. a E supernatural não perspective. apenas nos limitar a um conhecimento em uma perspectiva natural. And not limiting ourselves to a natural O perspective. efeito de conhecer a Jesus a partir daquilo que nós entendemos que os céus revelam sobre ele, The effect of knowing Jesus coming from what é que nós heaven nos speaks about conectamos him nessa dimensão. is that we connect in that dimension. Nós nos conectamos ao conhecimento da dimensão espiritual da identidade de We Jesus. connect in the spiritual dimension of Jesus' identity. E é exatamente a partir dessa dimensão espiritual And it's coming from that que spiritual nós também dimension nos tornamos conhecedores da nossa própria identidade. that we then get to know our own identity. Porque assim que Jesus é revelado por Pedro a partir de uma visão espiritual, Because when Jesus is revealed by Peter from a spiritual vision, Jesus revela a verdadeira identidade de Pedro. Jesus reveals Peter's E identity. Jesus diz para ele que ele era Pedro, He says that he was Peter. no grego a palavra Petrus,
means the word petros in significa Greek. fragmentos de pedra. That means a fragment of a rock. Então Jesus está falando sobre a fragilidade de quem Pedro é. So God is speaking of the fragility Jesus of está what Peter falando was. sobre a essência de quem Pedro era. Jesus is speaking of the essence of who Peter was. E aquele momento, And in that moment, preste atenção, pay attention. porque Pedro está se descobrindo a partir da revelação que ele tem da pessoa de Jesus diante de uma perspectiva espiritual. Peter is discovering himself from the vision he has of Jesus in a spiritual perspective. A importância de tudo isso acerca da revelação de quem Pedro era And the importance of all of this in the revelation of who é que Peter esse was efeito ele continua sendo evidenciado nas nossas próprias vidas. is that this effect is still evident in our lives. A maioria dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas frustrações, daquilo que nós vivemos todos os dias, principalmente no campo das emoções, Majority of our problems and our emotions está ligado a um problema de identidade. is tied to a problem in identity. Nós competimos com as pessoas We compete with people porque nós não sabemos quem nós because somos. we don't know who we are. Nós nos sentimos inferiores às pessoas We feel less than someone porque nós não sabemos quem nós because somos. we don't know who we are. Nós temos uma dificuldade com pais e mães e filhos Have a hard time with fathers, mothers, and kids porque na verdade isso foi afetado a nossa identidade pessoal. because that affected our personal identity. Muitos de nós Many of nos us limitamos, limit preste ourselves. atenção, nós nos limitamos o potencial que o Senhor tem nas nossas We vidas. limit the potential that God has in our lives Exatamente porque nós temos um problema na nossa identidade. because we have an issue in our identity. Como você sabe, está em alto. O autoconhecimento é um tema que está em alta a todas as pessoas. You know, self-knowledge is trending to everyone. E eu não quero desprezar aqui os profissionais And I don't want to talk bad about anyone que that's estudam professional, anos e anos comportamentos e temperamentos e perfis de pessoas. that study behaviors and profiles for Mas eu years. quero dizer a todos vocês But I want to tell all of que you nenhum desses profissionais, that none of these não importa professionals, quantos anos tenham estudado, doesn't matter how many years they não studied, importa quantos métodos ou fórmulas possuem como ferramentas de trabalho, doesn't matter how many methods they não have as importa o tools, quanto eles tentem ajudar você a entender a si mesmo, doesn't matter how much they try to help you understand yourself, ninguém no one consegue descrever você na sua can totalidade. describe you in your fullness. Ninguém No one consegue explicar para você e can dar a explain to você you and give you um autoconhecimento the da self-knowledge sua verdadeira of your identidade. true identity. Podem tentar explicar e trazer a você um conhecimento genérico de comportamentos e perfis, They can try to bring a generic explanation of behaviors, mas você não foi feito e criado por Deus em série. but you weren't made in an assembly Você foi line by criado God. por Deus de maneira individual e única. You were created unique. Você é único. You are unique. Você é uma pessoa única. You are a unique E às person. vezes, no afã de Sometimes. querer aprender um pouco mais sobre nós mesmos, We want to learn something about nós ourselves. conseguimos absorver algumas similaridades comportamentais acerca da nossa We essência. can take some behaviors that are like what we do, E isso está perfeito and that's perfect. se esse é o único recurso que temos. If that's the only Mas resource we saiba que have. isso só vai conseguir te levar até um lugar, But know that that'll only take you to a certain place até um limite. until a limit. Porque a partir do limite do que os homens conhecem, Because from the limit that men know, só Deus pode te revelar. only God can E a reveal to you. revelação espiritual da sua verdadeira identidade em Deus só pode ser liberada a você quando você tem a verdadeira revelação de Jesus na sua vida. And the spiritual revelation of who you truly are can only be given Uma to you when coisa you know está who Jesus is. 100% conectada à outra. One thing is 100% Eu connected disse, to the uma next. coisa está 100% conectada à outra. One thing is so connected to the Quanto other. mais você conhece acerca de Jesus, The more you know about Jesus, mais ele te revela acerca de você the mesmo. more he reveals to you about Quanto yourself. mais você busca conhecer ao Senhor, The more you seek to know the Lord, mais você entende como você funciona.
more you understand how you work, como você pensa, how you think. quais são as coisas que acionam gatilhos na sua mente, What are the things that trigger o your que te mind? deixa triste, What makes you o que te sad? deixa feliz. What makes you happy? Existem técnicas que podem nos ajudar a, quem sabe, ter um bom dia produtivo. There are techniques that can help us to have a good day. Mas eu quero dizer para você que no final das contas, But at the end of the day, quem te conhece como você verdadeiramente é, who knows you as you truly não é are, o seu marido que já Not está your casado husband com você há tantos has anos. been married to you for many Não years. são as pessoas que você busca conselhos e ajudas. Aren't the people that you ask for Quem advice. te conhece verdadeiramente é o Who Senhor. truly knows you is the Lord. Porque quando Deus te conhece, presta atenção nisso. Because when God knows Quando you, Deus te revela uma identidade, God reveals to you an que é a identity sua própria essência, that is your essence. Deus não te mostra a partir das comparações que você faz consigo mesmo acerca das He pessoas. doesn't show you coming from the comparisons you make from yourself to people. Deus te mostra a partir de uma obra-prima individual incomparável com qualquer outra He pessoa. shows you coming from an incomparable Deus te work. mostra o quão único você é. He shows you how unique you Não para que are. você descubra como lidar com os seus problemas somente, Not for you to only find out how to deal with your problems, mas na medida que você o conhece, but as you get to know na Him, medida que você se aproxima dele, as you come closer você to vai Him, sendo transformado. you're being Você transformed. pega um Moisés You grab Moses, que é impulsivo, that is impulsive, que é uma pessoa quase que descontrolada nas That suas that is emoções, something that almost has ao uncontrol in ponto his de emotions, ver algo that he sees e something matar um and homem. he kills a E man, você vê esse homem then you see this man, quando ele começa a conhecer o Senhor, when he starts to know quando ele God, começa a caminhar com o when he Senhor, starts to walk with ele se God, torna o homem mais manso da terra. he becomes the Como most gentle isso? man. Como How? nós podemos mudar o nosso comportamento? How can we change our Como nós behavior? podemos mudar aquilo que acreditamos que nascemos assim? How can we change what we believe we were E que born with? tudo que talvez vamos conseguir fazer é dominar esse homem interior que procura lutar todos os dias para sair dos princípios do Senhor. That the most we'll do is be able to control this man that wants to leave the principles of the Exatamente quando Lord. você conhece a sua essência em Deus When you know your essence in e God, você busca perseguir isso todos os and you dias. seek to pursue that each day. Essa crise de identidade que nós vivemos The identity crisis that we é que live nos leva, na maioria das vezes, a viver uma vida tão miserável. is what takes us to have a miserable life. Achar que somos inferiores, We think we're less achar than. que somos We problemáticos, think we're porque problematic. alguém não te entendeu Someone didn't e falou que você é understand um you problemático. and said you're Você problematic. creu e acreditou nessa verdade. You believed É in claro que você vai ser problemático aos olhos de them. alguém. Of course you're problematic to Ninguém someone vai else's conseguir eyes. te entender completamente. No one's gonna fully Você é o understand you. único. You're the only E one. como único, ninguém vai conseguir te entender completamente. And as unique as you are, no one will Mas não é o understand you fato de ser fully. problemático. But it's not the fact É of o being fato de ser problematic único, ser diferente de todas as pessoas. or the fact of being unique, different from Aonde que nós anyone vamos else. chegar aqui esta manhã? Where Porque we're nós gonna get estamos here. falando de portas. Because we're still speaking about E nós doors. precisamos entender a necessidade de identificar essa porta que é o Senhor Jesus. We have to understand the need to identify this door that is Jesus. Você não pode passar pela porta que não é para você passar. You can't go through a door that's not Existe uma yours. porta aberta diante de você e eu quero dizer a você nesta manhã em alto e bom som, ela tem o seu nome. There's an open door before you and it has your Não name. tem como você passar pela porta de ninguém. You can't go through anyone Você else's vai door. passar pela porta que Deus abriu para You're você. gonna go through the door the Lord opened Só for you. você consegue passar por esta porta. Only you can go through this door. Quando Jesus fala acerca dessa identidade, do que sabia, do que achavam que ele era, When Jesus talks about what they thought he was, presta atenção, Jesus está dando uma resposta a um episódio que aconteceu um pouco antes dessa narrativa. Jesus is responding to an episode that happened a little bit before. Sabe qual que era o episódio? You know what it was? Fermento dos fariseus. The yeast of the Pharisees. Jesus fala assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. Jesus says, keep yourselves from the yeast E aí of eles the achavam Pharisees. que Jesus estava falando dos pães que They- tinham se multiplicado já pelas duas vezes. They thought he was talking about the bread that had multiplied. Fermento, Yeast, pão, bread, tem tudo a ver uma coisa com a outra. they're kind of similar. Mas Jesus não estava falando do fermento dos pães. But Jesus wasn't talking about the yeast in the bread. Jesus estava falando do efeito
do fermento dos fariseus, He was talking about the effect of the yeast in the que assim Pharisees. como That just é like capaz de mudar a forma de uma massa quando você prepara um pão, capable of changing the form in the dough, Deus está falando assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. Jesus says, keep yourselves from the yeast of the Porque os Pharisees. fariseus queriam tornar as pessoas aquilo que elas não deveriam ser. Because the Pharisees wanted to turn people into what they shouldn't be. O fermento dos fariseus é exatamente o elemento que tenta mudar as pessoas a um modelo próprio. The yeast of the Pharisees is something that tries to change people to their own Só model. que Jesus está falando assim: Jesus is saying, guardai do fermento dos fariseus. keep yourselves from the yeast Não of the deixe Pharisees. ninguém colocar nada em você que vai mudar a sua forma. Don't let anyone put anything in you that's going to change your Você form. precisa entender qual é a sua verdadeira identidade. You need to understand your true identity. Por isso que, se você olhar nas festas que o Senhor mandou que seu povo celebrasse, uma delas é a festa dos pães asmos. That's why you look at the celebrations the Lord told his people to celebrate. One of Porque them os is the pães feast of the asmos são bread. os pães sem fermentos. Because there was a feast with the bread Ou that has no seja, yeast. ninguém vai mudar a fórmula desse pão. Or be, no one's going to change the form Fórmula of this é bread. única. It's a unique Ah, mas form. o pão, sabe quando você, aquele bolo que não cresce? You know that cake that doesn't rise? Ah, o bolo não cresceu. Like, oh, the cake didn't Ficou rise. feio. It looks ugly. Porque dentro da nossa cabeça já existe esse conceito. Because in our head there's already the concept. Porque a gente está acostumado a admirar o bolo com fermento. We're used to admiring the cake with A gente está acostumado a admirar o baking bolo powder. que cresce, a cake that o rises. pão que cresce, Bread that a rises. massa que A cresce. dough that rises. Porque nos nossos olhos, o Because in que our é eyes, bonito é what aquilo is- que aparenta ser grande, What is beautiful is what appears aquilo to que be big. aparenta ser cheio, What appears to be aquilo full. que aparenta ser What volumoso. appears to be É isso que voluminous. chama a nossa atenção. That's what calls our Mas o que chama a attention. atenção de Deus não é o volume da massa, But it's not the volume é that o calls quão God's original attention. ela It's permanece, how original it é o remains. quão única ela é. It's how unique Pode it ser que is. seu bolo realmente seja feio para os outros, Maybe your cake is ugly to other que people tentaram colocar o fermento e o fermento não fez efeito. that try to put the baking powder didn't Quero dizer para work. você que o fermento não vai fazer efeito em você, The yeast is not going to do effect porque in você you. vai continuar sendo e buscar a ser quem realmente o Senhor te fez para ser. Because you're going to seek to be who God É made you to exatamente be. no contexto do fermento dos fariseus, It's exactly in the context of the yeast que of era the aquilo que é Pharisees, invisível that what is e invisible, que é capaz de mudar a forma, that is capable of changing the que Jesus form, dá uma aula sobre identidade. that Jesus teaches about O que identity. Jesus quer dizer com isso? What did Jesus want to say with Não é para this? você se parecer com ninguém. You shouldn't look like anyone. Se seu bolo não cresceu, If your cake doesn't é rise, porque não era para crescer. because it wasn't supposed Mas o to. fermento não pode mudar a sua essência. But the yeast can't change your Não quero essence. saber o quão bonito você aparenta ser. I don't care how pretty you are. Você se torna feio quando você não se parece com quem Deus te criou para You ser. become ugly when you don't look like who God made you to Estou be. falando de um aspecto físico, querido. I'm talking about a physical Tem aspect. condição de esticar aqui, puxar ali, cortar acolá, You can inject here, com a cut there. bênção do teu marido, With the blessing of your husband, com a bênção do teu cartão de the crédito. blessing of your credit card. O que eu quero dizer para você But what I want to tell you, são as motivações que nos levam a esses what are lugares. the motivations that take us to these São as places? motivações que nos levam a querer nos parecer com um modelo The motivations that take us to look like a que nos model foi apresentado that was presented to us como algo as atraente. something Você attractive. não vai numa padaria comprar um pão You're not going to go to a bakery and buy e o bread fermento, a fermentação não deu certo. that it didn't rise. Eles pegam e jogam fora. They get it and they throw it away. Quando você vai lá, You go there, pega aquele pão you maravilhoso get that beautiful loaf of bread que você não sabe that you don't é que o know efeito daquele pão foi o fermento usado. is that the effect of that bread was because of E the o que yeast. Jesus está dizendo aos seus discípulos, ensinando é And isso. what God is teaching his disciples is Fuge run away do fermento dos fariseus. from the yeast of the Pharisees. Quero terminar dizendo algo para você que para mim é uma chave poderosa. And I want to finish giving you a key. Porque Jesus só entrega para Pedro as chaves do reino Jesus only gives to Peter the keys of the kingdom quando Pedro recebe a revelação de quem realmente ele é. when Peter receives the revelation of who he was, Ou seja, or be it. por que nós não recebemos essas chaves Why don't we receive these keys para poder passar por essas to portas? be able to go through these doors? Porque Jesus não pode nos entregar Because Jesus can't give us essas chaves these keys se nós não tivermos um encontro
encontro verdadeiro com quem nós somos. if we don't have a true encounter with who we are, Aceitarmos quem realmente nós somos. accept who we are. As chaves do reino, The keys of the kingdom, capazes de ligar na terra e ligar no céu. capable of turning on and off in heaven Ou and seja, earth. Or be it, Se as chaves vão ligar na terra aquilo que está ligado no céu, if the keys will turn on earth what is turned on in heaven, está falando exatamente de uma frequência que repete aqui na terra aquilo que transmite lá no céu. speaks of a frequency that repeats on earth what is happening in heaven. Tudo aquilo que ligares na terra Everything you turn on earth será ligado no céu. will be turned on in heaven. Jesus está falando de um plano Jesus is speaking of a que já plan está estabelecido nos céus already established on e que heaven. quando você ativa isso aqui embaixo, Now when you activate it quando você here, entende isso aqui embaixo, when you understand it você se here, conecta também aqui na terra. you connect on Liga na earth. terra Turn on o que earth está ligado no céu. what is turned on in heaven. Em outras palavras, traduzindo tudo isso e aplicando de uma maneira muito prática, Applying this in a practical way, nós só conseguimos receber essa chave we will only be able to receive que this nos key leva a viver a nossa verdadeira identidade, que é aquilo que Deus revelou no lado espiritual. that takes us to live our true identity that God revealed. Quando realmente nós temos um encontro verdadeiro com quem Jesus é. We have an encounter, true encounter with who Jesus is. Eu sei que para muitos de nós, I know that to many of us, quando nós pregamos e falamos sobre Jesus, when we talk about Jesus, nós associamos diretamente ao primeiro passo, que é a salvação. we associate him directly to the first step, which E is qual o nosso salvation. cuidado? And what's our care? É que nós não podemos achar Is that we can't think que Jesus se resume apenas na salvação. that Jesus is summarized in Se o salvation. propósito de Jesus para mim e para você fosse apenas a salvação, If his purpose for us was only salvation, nós receberíamos ele aqui na terra como Salvador we would receive him as a savior e já seríamos arrebatados instantaneamente logo após. and we would be taken. Mas enquanto estamos aqui, But while we're nós here, estamos sendo transformados we're being de transformed glória em glória from glory to e glory, estamos nos parecendo cada vez mais com ele. and we look more and more like O que him. eu quero dizer para você aqui nesta manhã But I want to tell you this é morning que essa porta que o Senhor coloca diante de is that nós, this door the Lord places que é o before próprio us, Senhor Jesus, that is Jesus himself, é uma oportunidade que Ele está nos dando de conhecê-lo de uma forma diferente. it's an opportunity he's giving us to know him in a different way. Conhecê-lo de uma maneira que nós ainda não o conhecemos. Know him in a way we don't yet. Talvez você ainda não ouviu falar. Maybe you've never heard. Talvez o que você ouviu falar sobre Ele foi das suas obras. Maybe what you've heard of him is his Mas works. o que Ele realmente quer revelar a você é a pessoa dele. But he wants to reveal to you who he is. Existe um mistério, e aqui eu concluo. There's a mystery and I want to Existe um finish. mistério There's a mystery de um questionamento pessoal que todos nós temos acerca da nossa verdadeira identidade. of a personal questioning that we have about our identity. Quando nós nos encontramos e nos conectamos com a pessoa de That Jesus, when we connect to who Jesus is, todas essas perguntas são respondidas. all of these questions are Você answered. não sabe explicar como, You can't explain how, você só sabe experimentar e viver esta but you realidade. can taste and live this. Pastor, Pastor, mas eu vim de uma estrutura familiar muito I difícil, came from a really hard upbringing. pais divorciados, Divorced ou parents. fui abandonado pelos meus I was pais, abandoned by my ou parents. passei por traumas terríveis na minha Or I infância. went through terrible traumas. Presta atenção. Pay attention. Tudo aquilo que mexeu na sua identidade na terra, Everything that touched your identity on se earth. você se conectar à essência da sua identidade, que é o Senhor, If you connect to the essence of your identity, which is the Ele é capaz Lord, de transformar tudo em você He can transform e everything te in you apresentar a sua essência verdadeira. and present to you your true Entendo o que eu essence. estou falando com você? Understand what I'm saying? Eu tenho a palavra a algum pai, alguma mãe que me ouve I aqui have a hoje word for a parent that's listening to e me. que talvez está vivendo na fase do seu filho da infância ou da That adolescência, maybe you have teenage or ou quem sabe child. até da idade adulta, Maybe they're even adults e tem se culpado. and they've been guilty. Porque se você conhecesse o que você conhece hoje há 10, a 15, a 20, a 30 anos Because atrás, if you know what you knew then, você faria tudo diferente you na would have vida done dos seus everything filhos. different in your kids' Sabe o que eu quero dizer lives. para você? You know what I want to tell you? Não se preocupe Don't worry.
com o que já passou. with what's gone. Se você puder mudar o que vem pela If you frente, can change what's coming, faça isso. do that. Mas não seja escravo do que já passou. But don't be a slave to Porque what's todos os past. efeitos que foram colocados na vida dos nossos filhos, All the effects in our por children's qualquer lives, coisa que aconteceu no passado, by whatever that happened in the diante da past, presença de Jesus, before the presence of Ele é capaz Jesus, de mudar, He is capable of de dar um novo changing, sentido, of giving a new de meaning, ressignificar a vida dos nossos filhos. of re-signifying E our aquilo children's que era uma lives. tragédia aos nossos olhos And what was a tragedy in se our torna um eyes testemunho poderoso para transformar vidas, becomes a testimony to para transform mostrar o lives. testemunho de poder e transformação que o show Senhor tem. A testimony of power and Quero transformation. dizer para você, pai e mãe que está aqui, I'm going to tell you, parent that's que here, os nossos filhos não serão our children will not be vítima victims daquilo que aconteceu conosco, of what happened to daquilo que us, nós mesmos fizemos, of what we did, por falta de informação, by the lack of information, ou por omissão, or by ou por omission, qualquer outro motivo. or by any other Os reason. nossos filhos, Our children, ao serem colocados na presença do when they're Senhor, placed in the presence of será God, despertado na vida deles it will be an a awakening in their verdadeira lives, identidade de quem eles são the em true Deus. identity of who they are in God. Eu creio I believe que o Senhor está nos dando entendimento that God is giving us the understanding de algo que talvez para nós seja quase que óbvio, of something that's maybe obvious to us, mas creia, but believe. ao você olhar para essa realidade When novamente, you look at this reality again, você vai perceber que Deus tirou um véu you'll notice that God Abrir os took a teus veil olhos. and opened your e eyes. você começa a olhar e ver You start to look o and que see realmente significa what it truly means você ter a sua vida tocada e marcada pelo Senhor. to have your life touched by the Lord. Eu não quero aqui tocar nos seus sentimentos e emoções, I don't want to touch your emotions Eu or não your preciso feelings. fazer isso. I don't need to do porque a that. palavra de Deus, Because the Word of God, ela penetra a divisão da alma e do it espírito. goes in between your soul Ela and vai your entre spirit. juntas e medulas, It goes in between all e ela of é your capaz de joints. discernir pensamentos, And it can discern intenções thoughts, do coração. intentions of the heart. Por que você está buscando ser? Why are you seeking to be? Por que você está buscando se parecer Why are you seeking to look like com o modelo que te apresentam lá fora? a model that's presented to you outside? Ou você não sabe Or don't you know que Deus sabe muito bem that God knows que quando você se mostra um homem, uma mulher de sucesso diante daqueles que estão ao seu lado, that when you see a man or woman of e é success, aplaudido e admirado por tantos por aquilo que você conquistou e por aquilo que você fez, and when you're applauded by many by what you did, quando você chega em casa no seu lugar secreto, when you get home in your secret você está place, cheio de questionamentos filled of questions. e tenta sabotar a sua alma, You try to sabotage sua your soul, mente, your mind, colocando ela para poder visualizar putting o it seu to see sucesso. your success. Será que você não sabe Don't you know que tudo isso é temporário? all of that is Que temporary? tudo isso é passageiro? All of that is Que a passing. sua beleza é passageira? Your beauty is Que a beleza passing. do seu corpo é The passageira? beauty of your body Que o is dinheiro na passing. sua conta é The passageiro? money in your account Que as is suas passing. conquistas materiais são passageiras? That material things are Sabe o que vai passing. sobrar no final de tudo? You know what's left over? A sua verdadeira identidade, quem você é em Your Deus. true identity of who you Ou are in você God. abraça ela, se resolve You either embrace it para viver uma vida feliz na presença do Senhor, to live a joyful life in the presence of ou você God, vai tentar correr uma vida inteira para se comparar ao sucesso daquilo que te é apresentado or you're pelos going to run outros. after the success that's compared to you the Abrace whole life. hoje. Passe por esta porta Go through this door e today entenda and understand que o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida do que você pode imaginar. the Lord has so much more to do in your Vamos life ficar em than you pé can nesta manhã? imagine. Let's stand. Jesus é a porta Jesus is the door. e eu creio que hoje Ele está nos levando a uma nova perspectiva And I believe He's taking us to a new de perspective, olhar para a face dele. looking at His face. Lembra dos serafins? Remember the seraphims? Lembra da visão que João teve acerca dos serafins? Remember the vision that John had? Lembra da visão que Ezequiel tem das rodas?
Remember the vision that Ezekiel has of Quando eles tentam descrever isso, parece algo extremamente complicado. when they try to describe it, it seems really Olhar e ver um complicated. rosto de leão, Look and see a face of olhar a e ver um lion. rosto de homem, Look and see a face of a olhar e man. ver um rosto de águia, Look and see a face of an eagle. olhar e ver um rosto de boi, Look and see a face of an ox. olhar e ver uma roda dentro de outra roda cheia de olhos. Look and see a wheel inside of another filled with Na oil. verdade, o que eles estão tentando descrever What they're trying to é que não describe. existe só uma dimensão de você ver as coisas They're not espirituais. just one dimension. Cada of spiritual dimensão things. que você olha, Each dimension that você you vai look ver at, algo diferente. you'll see something Cada different. dimensão que você olhar para a face de Each Jesus, dimension you see in the face você of vai Jesus, ver algo na face dele que você nunca viu. you'll see something you've never E ele seen. vai revelar na sua própria identidade algo que você nunca And conheceu. he'll reveal in your identity something you've never known. Eu creio de todo o meu coração I believe with all of my que a heart. obra que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida The work that God is doing in our lives não é uma obra de mudança, isn't a work of change, é uma obra de transformação. but of transformation. Se prepare, Get ready. porque você vai começar a se encontrar You will start to find com a yourself sua verdadeira identidade, with your true identity, com quem realmente Deus te criou para ser. who God truly created you to E você vai be. começar a se resolver You will be resolved nesses seus questionamentos, in these questionings you nessas have, suas in crises, these crises nessas you have, comparações injustas que você in faz these unfair comparisons com that tudo you aquilo do, que está ao seu redor. everything that's around you. Abrace nesta manhã Embrace this a morning verdadeira identidade de quem Deus te criou the para true ser. identity of who God created you to be. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me. Coloque a sua mão no seu coração. Place your hand on your heart. E eu queria que você, pelos próximos 2 ou 3 minutos, And I want you for the next couple of minutes, você se permitisse ser ministrado pelo Senhor. allow yourself to be ministered by the Lord. Permitisse ser falado ao seu coração. Allow him to speak to your heart. Filho amado, Beloved son, não importa o quanto as pessoas te rejeitam, doesn't matter how many people reject Deus te you. escolheu. God chose you. Não importa o quanto Doesn't matter how many, você se sente fracassado, how much you feel enquanto você estiver vivo nesta terra, while you're alive. Deus pode mudar a sua história no instalar de dedos. God can change your story. E o seu último estágio Your last stage pode te surpreender e ser muito maior do que o seu primeiro estágio. can surprise you and be so much greater than your É isso first. que nós queremos perseguir, Senhor. That's what we want to pursue, Nós Lord. queremos atravessar por esta porta, We want to go through this door. abraçar esta oportunidade Embrace this opportunity para viver to live aquilo que o Senhor tem reservado individualmente para cada um de nós. what you've kept individually for us. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, por nos instruir nesta manhã. for instructing us this morning Como abraçar esta nova estação how to embrace this new season e a não correr and to not run daquilo que o Senhor tem nos perseguido para fazer. from what you've been pursuing us to Abençoa do. cada família aqui nesta manhã, I Senhor. bless each family Cada that's pai, here, cada mãe, cada filho, each parent, each child. todos nós May all possamos of us estar debaixo do teu olhar, be under your gaze, debaixo do teu cuidado. under your care. Em nome de Jesus. In the name of Você que Jesus, recebe essa palavra, dê um aplauso bem forte ao if you Senhor. receive it, give it up to Jesus. Deus te abençoe. God bless you. Tenha uma semana de vitórias na presença Have do a week Senhor. of victories in God's presence.